2.200 anos, no extremo nordeste da África, nasce uma civilização cheia de encantos e mistérios, rodeada por desertos e banhada por águas férteis do Rio Nilo. Conheçam a história do Egito, cercada de múmias, pirâmides e faraós. Olha, a civilização egípcia começou como todas as pequenas cidades, como uma pequena cidade, uma aldeia, na verdade. Eles viviam da agricultura e eles procuraram aquele lugar próximo, pertinho do Nilo, porque tinha água. Todas as civilizações nasceram perto da água, né, perto dos rios, porque são eles que nos possibilitam a vida, para beber e para fazer agricultura. Sem o Nilo, o Egito não existiria. Não haveria água nem terra fértil para plantar. Com nível de chuvas baixo e clima quente mesmo no inverno, as temperaturas raramente caem. Mas o Egito tinha o Nilo. Ele é o maior rio do mundo em extensão e percorre uma longa distância, cerca de 6.690 km. Uma vez por ano, ocorria a enchente do Nilo, que cobriu o vale com uma espessa camada de lama e sedimentos, transformando suas margens em um solo rico e fértil. O rio, de forma indireta, estimulou o povo egípcio a desenvolver suas ciências, para medir, calcular e planejar o período das cheias. Era necessário trazer os camponeses logo após as cheias e retirá-los antes que o rio transbordasse. Também construíram diques para proteger a cidade de catástrofes. Tudo isso ocasionou o desenvolvimento da matemática e da geometria, entre outras. A locomoção e o transporte de cargas também eram feitas pelo rio, em embarcações de diversos tamanhos. A sociedade egípcia era eficiente, porém injusta. Era uma sociedade dividida em várias camadas, sendo que o faraó possuía a autoridade máxima sobre a sociedade egípcia e era reconhecido como um deus. Abaixo dos faraós vinham os sacerdotes, que eram responsáveis por festas e atividades religiosas. Dotados de enorme prestígio e poder, eram os sacerdotes os responsáveis pela religião e por várias funções na administração do Império Egípcio. Eram considerados os sábios do Egito. Eles também eram responsáveis pela mumificação do faraó. Quem dominava a leitura e a escrita dos hieroglifos eram conhecidos como os escribas, que obtinham uma posição de destaque perante a sociedade. Sua formação acontecia em uma escola, onde os mais bem preparados conseguiam cargos de fundamental importância dentro do Estado. Dentre suas funções, estavam contabilizar impostos, fiscalizar ações públicas e avaliar propriedades. Os faraós, homens que eram considerados divindades para os egípcios. Quando o faraó proferia alguma palavra, ele estava em sintonia com a lei dos deuses. Ainda em vida, o faraó começava a construir sua pirâmide, pois esta deveria ser o túmulo para o seu corpo.
Reza a lenda que quem ousasse entrar em alguma das pirâmides para perturbar o sono eterno do faraó seria lançado uma maldição e assim essa pessoa morreria. As pirâmides, na verdade, eram grandes túmulos, embora sejam muito bonitas e suntuosas, mas eram túmulos. Os faraós eram enterrados, alguns faraós, né, foram enterrados nas pirâmides, e essas pirâmides continham, eles acreditavam que aquilo que eles colocassem no túmulo do faraó, o faraó poderia aproveitar na outra vida. A morte e o ritual de passagem eram extremamente importantes para os egípcios. A vida seria eterna e não a morte. Esta seria uma passagem para o retorno da vida. Os túmulos eram importantes para a civilização egípcia, pois eles representavam a moradia da vida eterna. Quando a pessoa retornasse da morte, o túmulo seria o seu novo lar. Dos túmulos simples aos mais sofisticados, os egípcios sempre davam grande atenção para os seus mortos. Portanto, as pirâmides eram construídas para ser o túmulo do faraó, ou seja, seu corpo seria ali preservado até este retornar da morte, para viver eternamente. Quando algum faraó morria, todos seus empregados, sacerdotes, escribas e animais domesticados eram sacrificados para serem enterrados juntos com ele. A preocupação com a morte e com o retorno à vida para os egípcios se efetivou como um estilo de vida. A civilização desenvolveu a técnica da mumificação, que tinha como principal finalidade a preservação dos seus corpos. Além disso, também eram enterrados todos os objetos valiosos, joias, ornamentos, para que assim, quando este voltasse para a vida eterna, não lhe faltasse nada. As crenças religiosas dos antigos egípcios tiveram uma influência importante no desenvolvimento da sua cultura, embora nunca tenha existido entre eles uma verdadeira religião no sentido de um sistema teológico unificado. De acordo com este povo, os deuses possuíam poderes específicos e atuavam na vida das pessoas. Sendo adoradores de vários deuses, eram politeístas e costumavam adorar distintas divindades que poderiam representar forças da natureza, animais e figuras humanas. Anubis, por exemplo, deus da morte, era representado com cabeça de chacal num corpo de ser humano. Os templos eram ponto de adoração e constituíam a própria moradia de várias divindades. Normalmente era decorado com estátuas e obeliscos, além de pinturas coloridas. Posteriormente, havia um grande pátio onde se reuniam os fiéis nas festas dedicadas aos deuses. Era nestes eventos que a população em geral podia ver e aplaudir a imagem da divindade.